graça maravilhosa de Cristo possa invadir e tocar a sua vida. Que prazer estarmos juntos para mais um tempo de meditação, de reflexão na palavra do Senhor. E nós temos caminhado aqui um pouco em cima da genealogia de Jesus, falando um pouco sobre o desenvolvimento do projeto de Deus na história. Como é que Deus, ele por meio de um homem chamado Abraão, então, ele vai desenvolvendo o seu projeto que culmina na pessoa do Senhor Jesus para a salvação da humanidade. Nós temos falado um pouco sobre isso porque o nosso país tem experimentado nesses dias de um evento histórico para a nossa nação. Jogos Olímpicos, né? O nosso país tem sediado as Olimpíadas e a gente tem a oportunidade de ver gente excepcional, né? Atletas excepcionais participando dos Jogos Olímpicos aqui na nossa nação. O pessoal que gosta do tênis aí, tendo a oportunidade de ver, né, o Nadal jogar tênis aqui na nossa nação. O pessoal que gosta desse esporte, são muitos atletas. O pessoal que gosta aí da ginástica olímpica, o pessoal que gosta do basquete. Cada um pode ter a oportunidade de ver o seu ídolo, né? Aquela pessoa que praticamente faz coisas extraordinárias, né? É quase impossível um homem normal fazer aquilo, mas o pessoal tem a oportunidade de assistir. E a Olimpíada é feita exatamente disso, de atletas excepcionais. Mas a carreira de Deus é feita de gente extraordinária? Não. A carreira de Deus é feita de gente normal, de gente ordinária, de gente simples, né? Por incrível que pareça, Deus não está atrás dos poderosos, Deus não está atrás dos fortes, né? 1 Coríntios 1, 26 diz que Deus está escolhendo as coisas loucas para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são, as desprezíveis do mundo para confundir as fortes, a fim de que nenhuma carne se glorie na presença de Deus. É um pouco sobre isso que nós temos falado, é um pouco sobre isso que a genealogia de Jesus nos fala, o desenvolvimento do projeto histórico através de pessoas normais, e eu ouso dizer de pessoas que talvez nem eu e nem você ousaríamos escolher. Afinal de contas, essa genealogia conta para nós a história de idólatras, ela conta para nós a história de prostitutas, e o personagem de hoje talvez seja o mais conhecido. Eu acho que talvez é o que o pessoal mais gosta dele, né? Essa genealogia conta para nós a história de um homem chamado Davi. Aqui no versículo de número 6 diz: Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. E quem é Davi? Bom, Davi é o filho mais novo de Jessé, né? Dos 8 irmãos que Jessé, dos 8 filhos que Jessé tinha tido, Davi, ele era o mais novo. E quando o Senhor havia rejeitado Saul como rei para a nação de Israel, então o Senhor enviou Samuel até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. E o texto diz que Eliabe, o irmão mais velho de Davi, então ele se apresenta ao profeta, e quando o profeta olha para ele, diz: certamente está diante de mim o ungido do Senhor. Mas o texto diz que o Senhor diz para Samuel: olha, não atente para a sua estatura, não atente para a sua aparência, porque eu não vejo como o homem vê. Porque o homem vê o que está diante dos olhos, eu, porém, o Senhor, vejo o coração. E o texto diz que Samar e os outros irmãos de Davi, Aminadab, eles vão passando, então, cada um diante do profeta, e a nenhum deles o Senhor havia escolhido como o próximo rei para a nação de Israel. Um fator curioso aqui é perceber um pouco do contexto histórico em que essa nação estava, né? A nação de Israel estava vivendo um tempo de crise praticamente em todos os seus segmentos, né? A primeira crise da nação de Israel era uma crise política, por causa de Saul, que havia começado muito bem, andando nos caminhos do Senhor, mas havia deixado o seu coração se ensoberbecer e, portanto, havia caminhado por um caminho de desobediência, desobedecendo a Deus pelo menos 3 vezes, e por essa razão ele havia sido rejeitado. Mas a nação de Israel não vivia apenas uma crise política, ela vivia uma crise nos seus valores sociais, na sociedade comum. Você percebe isso quando você olha para 1 Samuel 8,4. O texto diz que as autoridades da nação se aproximam de Samuel e dizem para ele: olha, os teus filhos não andam nos teus caminhos, nós precisamos de um rei que presida sobre nós conforme o modelo das outras nações. Perceba que os parâmetros da sociedade daquela época já não eram mais os parâmetros de Deus, eram os parâmetros das outras nações. Aquela nação que havia sido escolhida para andar nos caminhos do Senhor, agora estava andando nos caminhos dos povos vizinhos, dos povos pagãos. Portanto, queriam deuses, um rei
como os deuses, os reis das outras nações. E vale lembrar que o rei das outras nações, eles eram praticamente uma divindade representada no meio do povo. Então isso significava não ter mais uma nação que girava em torno da pessoa de Deus, mas uma nação que girava em torno de um culto pagão, de uma personalidade humana. Então havia uma deteriorização na política, havia uma inversão de valores na sociedade e a gente percebe também que existia uma crise no sacerdócio, porque os filhos de Samuel não andavam nos seus caminhos. E parece que Deus, para resolver esse problema aí, quase que generalizado, ele quer levantar um homem, né? E quem é esse homem? Um homem brilhante, extraordinário, forte, altamente capacitado? Não. O texto diz que Deus vai levantar o Davi, um pastor de ovelhas, que não atende nem à expectativa social, não atende à sua expectativa familiar, não atende à expectativa do próprio profeta, né? Porque o profeta esperava alguém forte, alguém robusto, alguém de destaque, mas o texto diz que o Davi não atende nenhuma dessas expectativas. Ele é um homem fora do eixo, né? Ele é alguém fora totalmente desses parâmetros sociais que são traçados para que um rei seja nomeado. Mas Davi é esse homem. É um homem que estava escondido, né? O pai dele vai chamar de trás das malhadas e Davi vai se aproximar e ele vai ser ungido rei para a nação de Israel. Mas o texto diz que com o passar do tempo, Davi se torna realmente um grande rei. E no ano em que os reis iam para a guerra, isso já no livro de 2 Samuel, o texto diz que Davi fica no palácio. E você deve se lembrar qual foi a consequência desse ato de Davi. Ele acabou cometendo adultério com Betseba e desse adultério, então, Davi acabou se tornando um assassino, porque ele planeja o assassinato do esposo de Betseba a fim de ocultar o seu pecado. Você já parou para pensar que Deus escolheu para a sua carreira, para o cumprimento do seu propósito, um homem que teve a sua história marcada por assassinato e teve a sua história marcada por um adultério? A gente olha normalmente para essas pessoas, né, que tiveram a sua história marcada por esses tipos, por essas ações, e a gente fica assim, essa pessoa, né, cuidado com ela. Mas Deus não. Deus, ele escolheu um homem chamado Davi. Sabe, não importa quais foram os seus atos no passado. Talvez você me escute do carro ou você me assista de dentro de um presídio, você me assista de dentro de um hospital, eu não sei. E talvez a sua história tenha sido marcada exatamente por traição, por adultério, por violência, talvez até por um assassinato. Eu digo para você nesse dia, se Deus escolheu Davi, se Deus escolheu Abraão, se Deus escolheu Raabe, se Deus me escolheu, Ele também pode fazer através de você. Deus não está atrás dos homens perfeitos. Deus está atrás das pessoas imperfeitas, as quais Ele possa aperfeiçoar. Deixe Deus realizar a história dEle, o projeto dEle na sua vida. Deixe com você o telefone da paz, 3429-9550. Ligue para nós. Vai ser um prazer poder servir você com uma oração ou um conselho, queremos ajudá-lo. Bom, que Deus te abençoe ricamente. Se Deus quiser, nos encontramos aqui amanhã para continuarmos falando um pouco sobre essa questão da carreira, da missão de Deus. Deus te abençoe e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.